Está chegando ao fim a exposição Arqueologia Amorosa de São Paulo, que homenageia os 468 anos da cidade. O Ministério do Turismo segue com a implantação de pacote de medidas para desenvolver turismo náutico no país. Candidatos do Enem vão poder usar a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação para se identificarem nos locais de prova. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. Que bom que você está com a gente. Seja muito bem-vindo aqui à IPP-TV, a sua TV missionária, né? Nossas boas-vindas para você que já estava acompanhando aí o Manhã IPP. Seja muito bem-vindo. A partir de agora tem Notícias do Bem. Seja bem-vindo você também que está acompanhando aqui a nossa live, você que está chegando agora, você que está acompanhando aí a nossa programação pela Rádio Pinheiros, você que está acompanhando a nossa programação também pela Rádio Rumo ao Sertão. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem 1h30 de muita informação para você, então a partir de agora, e já que a gente tem 1h30 de muita informação, a gente já começa com notícia. Está chegando ao fim a exposição Arqueologia Amorosa de São Paulo, que homenageia os 468 anos da cidade. A mostra vasculha a memória da capital paulista, trazendo personagens da vida artística e obras públicas de grandes arquitetos que marcaram a história. Vamos ver. Arqueologia Amorosa de São Paulo. Esse é o nome da exposição que o Museu Afro-Brasil realiza em homenagem e comemoração aos 468 anos da capital paulista. A intenção é contar a história do desenvolvimento geográfico e arqueológico da cidade, transitando entre passado e presente de São Paulo, como explica o diretor executivo do museu. A Arqueologia Amorosa de São Paulo é uma exposição, como bem diz o título, uma arqueologia, mas uma arqueologia urbana da cidade de São Paulo, né? O que aconteceu nesses anos todos da cidade, o que aconteceu com a geografia da cidade, com a topografia da cidade, com as áreas invadidas da cidade, né? Que era cercada por rios e charques. Então, a gente tem essa exposição, busca fazer esse passeio por São Paulo antiga, São Paulo moderna, quase contemporânea, né? Porque ela está aqui viva, então. A exposição explora aspectos artísticos, sociais, culturais e perspectivas diferentes da grande metrópole. Para isso, conta com fotos, manuscritos e objetos de artistas renomados. Também fazem parte da mostra objetos da Revolução Constitucionalista de 1932, lembranças do quarto quaternário e da construção do Parque Ibirapuera. A mostra funciona de 25 de janeiro até 30 de junho. É uma ótima opção para quem gosta de reviver histórias e uma oportunidade para criar ou reforçar um vínculo amoroso com a cidade de Pedra. Revive o quarto centenário, revive a Revolução do 9 de julho de 32. Então a exposição tem esse bocadinho de coisas que faz com que a gente possa ter uma certa visão, uma certa ligação amorosa com essa cidade. Até dia 30 de junho, então, dá tempo ainda de você acompanhar, tem um bom tempo ainda, né? A gente tem quase um mês pela frente ainda de exposição, dá para você se programar, dá para você conhecer um pouco mais a respeito da história urbana de São Paulo, né? A cidade que está fazendo nesse ano 468 anos de história. E a gente aproveita para pedir para você que está acompanhando Notícias do Bem, você que está chegando agora, é tempo de você se inscrever no nosso canal. A gente está rumo a 1 milhão de inscritos. Está acompanhando o contador aqui no cantinho da tela? Eu estou acompanhando muito atentamente esse contador, 971.224. Falta aí pouco mais de 28 mil inscritos para a gente chegar na nossa meta de 1 milhão de inscritos e a gente precisa da sua participação. Então, se você acompanha o canal, se você assiste os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, acompanha as nossas programações aqui na IPP-TV ou acompanha os eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ainda não é inscrito, a hora é agora. Faça a sua inscrição. E, é claro, compartilhe esse link com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com seus irmãos da igreja, enfim. E recomende, olha, tá aqui esse canal é conteúdo cristão reformado, 24 horas por dia, Cosmovisão Cristã, 24 horas por dia. Então, assim,
Assine o canal, ajude a gente a chegar a 1 milhão de inscritos, a gente conta com a sua participação. E o Ministério do Turismo segue com a implantação de um pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. Algumas melhorias atendem pedidos antigos do setor. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você e que a gente vai exibir na edição de hoje. O Ministério do Turismo incluiu a isenção de impostos federais para esportistas e empreendedores do setor, interessados em importar veleiros, desde que as embarcações sejam usadas como fonte de renda. Também foi autorizada a implantação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis, com até 30 anos de fabricação. O imposto para a importação de jet skis, que antes era de 18%, foi zerado. Foi anunciado ainda o reconhecimento da atividade de condutor de turismo náutico como profissão pelo Ministério do Trabalho. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil profissionais que atuam na atividade no país. De nós colocar na classificação brasileira de ocupações o condutor de turismo náutico, algo essencial para trabalhar com a autoestima de 100 mil brasileiros e brasileiras que precisam disso. Não por causa do seu ego, não, mas o reconhecimento de uma atividade que é fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. E a equipe trabalhou forte e nós conseguimos no dia 3 agora, recente, 3 de outubro, publicar então a portaria que instituiu o condutor de turismo náutico e fez o reconhecimento para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer e se desenvolver. Bacana, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você, só lembrando, né, a partir de hoje, pelos próximos dias, a Tainá está de férias, então a gente vai estar sozinho aqui, acompanhando, sozinho não, né, vamos estar com você, mas estaremos aqui na bancada, né, sem a companhia da Tainá, para comandar o nosso Notícias do Bem pelos próximos dias, então eu conto com a sua participação, eu conto com a sua audiência. Nesses dias a Tainá volta em meados do mês que vem das suas merecidas férias, tá certo? Enquanto isso a gente continua junto aqui na IPP-TV. Olha só, nós estamos na reta final para a entrega das declarações de imposto de renda pessoa física, não é mesmo? O prazo termina agora no fim dessa semana, termina no dia 31. E mesmo em cima da hora para você acertar suas contas com o Leão, ainda dá tempo de direcionar até 3% do seu imposto de renda para ajudar entidades, e uma delas é o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ele é um hospital geral e de alta complexidade, onde são realizados mais de 1 milhão de atendimentos e procedimentos por ano nas mais diversas especialidades. É referência no Sistema Único de Saúde, o SUS, na capital paranaense, especialmente em casos de urgência e emergência, além de atendimento de casos de queimaduras e gestação de alto risco. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto, para falar um pouco a respeito do trabalho do Hospital Universitário Mackenzie lá em Curitiba e para falar sobre essa possibilidade, né, de você destinar parte do seu imposto de renda para que você ajude o trabalho do hospital, é o diretor clínico da entidade, o Dr. Maurício Ribas. Você pode interagir com a gente, deixe também a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Fique à vontade para participar com a gente. Daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista para você, então, falando a respeito da possibilidade de você ajudar o trabalho do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie lá de Curitiba. E pela primeira vez, os candidatos do Enem vão poder usar a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação para se identificarem nos locais de prova. É uma das novidades do Enem 2022, mas o repórter Matheus Santos vai trazer as informações ao vivo para a gente. Ele está de volta depois de uma semana aí também que estava meio assim, mas agora o Matheus está aqui com a gente de volta no Notícias do Bem. Tá tudo bem, né, Matheus? Estamos de volta. É isso aí, Quirino. Muito boa tarde para você e também para todos que acompanham Notícias do Bem. Depois de uma semana aí um pouco doentio, de volta aqui para trazer as informações para os nossos internautas e aqueles que acompanham aqui Notícias do Bem. Bom, sobre esse assunto, uma série de facilidades para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 13 e 18 de novembro deste ano. Lembrando que as inscrições se encerraram no sábado passado. Por exemplo, entre essas possibilidades, pela primeira vez os candidatos vão poder usar a CNH, Carteira Nacional
de habilitação digital para se identificarem nos locais de prova e para fazerem, né, então as inscrições. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, que é o INEP, né, os documentos digitais serão aceitos pelos fiscais de sala do Enem, desde que os candidatos apresentem eles nos aplicativos oficiais do governo. Então não vale aquele print de tela. No caso da CNH digital, o documento poderá ser exibido tanto no aplicativo do governo.br quanto no da carteira digital de trânsito. Um outro novo recurso disponibilizado aos candidatos é também quanto ao RG digital, ao registro, né, estadual que a pessoa tem, e também pelo e-título. Então a pessoa pode fazer isso, apresentar no dia do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 13 e 18, tanto esses documentos quanto também o e-título, para que ela possa fazer a prova aí com mais facilidade. Lembrando que o Enem é um exame mais importante do Brasil, que dá acesso às instituições privadas, tanto particulares quanto públicas, e as inscrições então se encerraram no sábado passado, mas agora você já pode aí, você que for prestar o Enem, tanto na modalidade física quanto também a digital, poderá agora apresentar esses documentos de forma digital aí no dia do exame, querido. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Amanhã a gente vai ter uma reportagem também mostrando um pouco já da preparação, né, dos estudantes para o Enem. Afinal de contas, parece que está longe, mas não está não. Daqui a pouquinho já é novembro e a gente já vai ter Enem para fazer. Aí o pessoal já vai ter Enem para fazer. Matheus, obrigado pela sua participação. Até amanhã. Aí, o Matheus acho que não está ouvindo a gente, mas enfim, ele volta amanhã aqui com mais informações para a gente no nosso Notícias do Bem. Olha só, dívidas em atraso, aumento de juros, inadimplência, tudo isso vem tirando o sono de muita gente nos últimos tempos. Em muitos casos, a situação é resultado mesmo da falta de planejamento financeiro. E na busca por uma solução, muita gente recorre a créditos que complicam ainda mais a situação. Mas quem vai falar com a gente a respeito desse assunto, quem vai dar dicas importantes para a gente de como sair dessa situação, quem está vivendo essa situação, obviamente, é o economista Lucas Meirelles, que está com a gente. Lucas, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui. De nada, Roberto, para mim é um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante, né, que tira sono de muito brasileiro. É verdade. Bom, a gente está assistindo aí nos últimos anos, né, a questão do endividamento das famílias brasileiras. Hoje, infelizmente, a gente tem muitas famílias passando por situações, às vezes, muito complicadas, né? Sim, isso é verdade, né? E por isso que é tão importante, por exemplo, a gente entender o porquê que essas famílias elas estão se endividando, o que está acontecendo. Mesmo antes da pandemia, os números eles já eram alarmantes, né? Por exemplo, apenas 3 em cada 10 brasileiros que tinham uma reserva de emergência. Então, imagina que entrou na pandemia sem uma proteção, sem um colchão financeiro para impactos negativos na economia, digamos assim. Então, esse tema tem sido conversado, né, com mais recorrência justamente para a conscientização da população brasileira. São os vilões desse endividamento? Oi? Quais são os principais vilões desse endividamento? Quais são as principais causas do endividamento? As principais causas do endividamento, na verdade, tem que identificar o que seria a causa do endividamento e o que seria uma falsa causa do endividamento. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Quando eu trabalhava com consultoria financeira, eu atendi um casal que falou para mim, não, a causa do meu endividamento foi o imprevisto. E aí, conversando um pouco mais, na verdade não tinha sido um imprevisto, tinha sido uma falta de reserva. Mas por que não tinha uma reserva financeira? Porque não tinha um controle financeiro das próprias contas, de tudo que entrava, tudo que saía, e então não havia formado um colchão financeiro para isso. Então a gente é muito acostumado, Roberto, a dar desculpa sobre o tema, não, veio imprevisto, a geladeira parou de funcionar, tive que comprar outra, a franquia do carro, né, por exemplo, do seguro do carro. E a gente costuma colocar muita desculpa, mas na verdade uma das causas é uma falta de reserva de emergência. Outra causa, por exemplo, a questão da mentalidade.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela frase que a gente fala, por exemplo, eu estou merecendo. Ou você fica endividado ou fica embriagado, né? O povo fala assim. Então tem que ter muito cuidado com esse sentimento, muitas vezes, de recompensa. Ah, eu vou comprar para mim, eu estou estressado e vou comprar. Então essa compra desenfreada, esse consumo desenfreado também é uma das causas. A lista segue, né? Dentro do planejamento financeiro, Roberto, duas coisas são muito importantes, né? No total de 6 pilares, eu vou enfatizar 2. O primeiro é a gestão financeira, saber controlar os gastos, tudo que entra, tudo que sai, o que é gasto fixo, gasto que não é essencial também. E também a questão do comportamento, como eu falei, essa questão de se dar um presente, muitas vezes exageradamente. E tem a questão de gestão de riscos, que o primeiro elemento é ter uma reserva de emergência e outra é através de seguros, que eu posso falar mais adiante sobre isso aqui. Uhum. Quer dizer, na verdade, assim, o primeiro passo seria a boa e velha planilha, né? Ou de papel, Exato. ou no Excel, seja lá como é que você queira fazer. Quanto eu ganho, qual é a minha despesa fixa, quanto eu gasto, essa conta tem que bater obrigatoriamente, né? Exato, e o grande perigo é ficar no 0 a 0. Ah, tudo bem, eu não gasto mais do que eu ganho. Beleza, ótimo. Ótimo, mas não é suficiente, tem que sobrar alguma coisa. E aí, o que eu gosto de ensinar para as pessoas é colocar uma mente um pouco mais empreendedora na mente, né? Por exemplo, ter uma segunda fonte de renda, entende? Vender algum produto, tem muitos clientes que vendem produtos da Jequiti, Rinodê, etc., e conseguem ganhar uma segunda fonte de renda. Outra opção, obviamente, é diminuir os gastos também. Então, primeiro, como você citou, ter um ótimo controle dos gastos, seja planilhando no Excel, no caderno, né? Porque aquilo que não é medido não pode ser administrado, muito menos melhorado. E o segundo ponto é criar um colchão financeiro, gastar menos do que ganha. Se não dá para diminuir os gastos, porque muitos deles são fixos, são essenciais, tem que empreender e ter uma segunda fonte de renda. E aí, hoje, né, a situação que a gente está vivendo também de retorno da inflação acaba prejudicando um pouco esse controle financeiro, né? Porque, enfim, todo mês é um pouquinho a mais que está indo, né? Exatamente, é um pouquinho a mais. E se a gente for calcular a inflação pessoal, talvez ela esteja até acima do IPCA. O que é a inflação pessoal? Para quem já tem um controle dos próprios gastos fixos bem feitos, você pode comparar quanto que você costumava gastar nos meses passados e quanto você costuma gastar atualmente. Então aí você consegue calcular a sua própria inflação, a sua inflação pessoal e ver como que isso está afetando. E afeta. Né? Quando a gente vai no supermercado e vê que está tudo mais caro, quando o reajuste nos aluguéis, das mensalidades das escolas e por aí vai. Então é importante ter isso em mente. Pois é, aí dicas importantes para a gente não se endividar, mas para quem já está vivendo uma situação de endividamento, quais seriam as suas orientações para conseguir sair dessa bola de neve? A primeira coisa é medir. Quando a gente conversa sobre finanças pessoais, a gente tem que medir tudo. Quanto que sai, quanto que entra, inclusive os gastos com as dívidas. Então, por exemplo, tem uma dívida com o banco X, só um exemplo. Qual que foi o valor que eu peguei emprestado? Qual que é o tamanho dessa dívida? Qual que é o número de parcelas? Qual que é o valor de cada parcela? Tendo essas informações, eu já consigo calcular os juros. E os juros, ele é o preço da dívida. Ele é o valor do dinheiro no tempo. Certo? Então, a ideia, muitas vezes, é pegar todas as dívidas, planilhá-las, medir o tamanho delas, se possível, substituir por uma dívida mais barata. Então, uma das estratégias é essa, é você baratear a dívida. Se possível, alongar um pouquinho mais o prazo para diminuir o valor da parcela e dar um respiro nas contas. Certo? Dar um respiro na sua própria contabilidade financeira pessoal, no seu fluxo de caixa, melhor dizendo. Eu já tive um caso com consultoria financeira em que a única forma
de ter crédito era no meio da família. Só que, é claro, tem que ter muita confiança, né? Então, o cliente, ele já tinha esposa, tinha filho e tinha determinadas dívidas, a gente juntou tudo, calculou tudo e viu que precisava de um determinado montante para quitar aquelas dívidas. O pai dele tinha esse valor, que estava aplicado em poupança, ganhando na época 0,2%, 0,3% ao mês. O pai dele emprestou esse dinheiro para ele e ele pagou o pai a 1% ao mês apenas, sendo que as dívidas dele davam uma média de 5%, 6% ao mês. Então foi bom para os dois lados, mas obviamente tem que ter confiança. E tem que ter muita inteligência na hora de pegar um crédito para substituir, porque senão a pessoa acaba se enrolando ainda mais. Então, primeiro, medir o tamanho da dívida, se possível, substituí-la por uma dívida mais barata, certo? Então, é isso, assim, não tem muito como fugir. E segundo, assim, ter uma segunda fonte de renda. Quando você abate de uma dívida antecipadamente, você tira dos juros. Os juros é reduzido proporcionalmente, né, ao prazo da dívida. E isso pode ajudar bastante. Então, eu sempre estimulo isso com quem eu converso. Olha, tenha uma segunda fonte de renda. Quer dizer, na verdade, a situação até que a gente vive hoje de juros é muito mais complicada. Por exemplo, se você está rolando uma dívida no crédito rotativo do cartão de crédito, ou se você está usando o limite do banco, por exemplo, você está pagando juros muito altos. Então, às vezes, dependendo do caso, compensa você juntar tudo isso e fazer um empréstimo pessoal com juro menor. Mas, de qualquer forma, isso tudo tem que ir para a planilha, né? E tem que parar de gastar também, muitas vezes, né? Exato, tudo começa na questão do comportamento. Gastar menos do que ganha, empreender, ter uma segunda fonte de renda, planilhar tudo isso, inclusive planilhar as dívidas, né? Medir o tamanho das dívidas. No cartão de crédito, de 8% a 10% de juros ao mês, isso é enorme. Assim como no cheque especial, né? Ou no LIS, né? Como muita gente fala. São dívidas muito caras. Então, uma das estratégias é chegar no gerente do banco e perguntar, não, se eu for quitar a dívida agora, fica quanto? Aí você tem um real tamanho da dívida. E tentar renegociar. E aí como você já mediu o tamanho da sua dívida, na renegociação você sabe se vai ser vantajoso ou não. E muitas vezes, nessas renegociações, pode dar um prazo de carência, 2 meses para começar a pagar. Então, uma coisa que eu oriento meus clientes aqui no banco é aproveita esses 2 meses que você vai ter para começar a pagar e junta um dinheiro, que pode servir para um colchão financeiro ou então até mesmo para abater uma parte da dívida antecipadamente. Então essa é a ideia. Tá certo. Essa questão do comportamento é muito importante, né, Lucas? Porque assim, hoje o crédito, ele está muito facilitado, né? A gente recebe várias propostas de várias operadoras de cartão. Olha, você tem um cartão pré-aprovado aqui, você pode gastar ali, Sim. Você pode pegar empréstimo e tal. Essa questão do comportamento é muito importante e precisa começar a ser trabalhada desde cedo, né? Porque é um comportamento que precisa ser aprendido, na verdade, né? Exato. Né? Por exemplo, se você me perguntar, Lucas, com quantos anos uma criança deve escutar falar sobre dinheiro, por exemplo? Se ela souber diferenciar 1 bilhão de 5 bilhões, já pode começar a falar sobre dinheiro. Porque na nossa cultura, o dinheiro é uma coisa ruim. Já percebeu isso? Muitas vezes, nas próprias igrejas, dinheiro é sinônimo de infelicidade, muitas vezes até de pecado. Então a pessoa já tem medo de falar de dinheiro, já tem medo de ver a fatura do cartão. Pelo menos uma vez por semana, tem que dar uma olhadinha lá na fatura, dar uma acompanhada. Esse é o sentimento de medo que dentro do comportamento humano ele dificulta as coisas, né? Então você vai gastando e você não acompanha porque tem aquele receio quando toma aquele susto da fatura do cartão e acaba parcelando, por exemplo. E aí os juros é de 8% a 10% no parcelamento de fatura. Ou então outro sentimento também é o de ganância. Esse sentimento ele é terrível, porque faz muitas pessoas embarcarem por exemplo, em pirâmides. Investimentos que vão te prometer 10% ao mês, 12% ao mês, a pessoa acaba perdendo dinheiro. Eu já vi casos, Roberto, só para finalizar essa partezinha, em que o cliente vendeu o apartamento
Ou melhor, não vendeu o apartamento, ele refinanciou o apartamento, pegou o dinheiro e investiu. Investiu, entre aspas, né? E aí ele perdeu o dinheiro nesse investimento e ficou com a dívida para pagar. Né? Então, por exemplo, tem que ter muito cuidado. E a Bíblia, ela fala, em relação à ganância, é interessante que a Bíblia fala assim, para os ricos serem generosos. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo nas palestras é que a generosidade, ela é um antídoto para a ganância. Quanto mais generoso a gente é, menos ganancioso a gente fica e menos medo do dinheiro. Então ele é uma oportunidade que o nosso próprio Deus nos dá, ao ser generoso, né, ele nos dá para que a gente tenha um bom relacionamento com o dinheiro. Bacana. No comecinho da entrevista você tinha falado a respeito de uma outra opção que seria o seguro. Explica pra gente que seguro é esse. Vamos lá, existem várias formas de seguros, né? Por exemplo, você tem um carro, se acontece alguma coisa com o carro, o que você aciona? Justamente o seguro. Por que as pessoas procuram seguro de carro? Se acontecer alguma coisa com o carro, não vai ter que gastar todo aquele valor que teve com o carro, certo? Então é uma gestão de risco. Imagina, Roberto, uma pessoa autônoma que não tem seguro de área de incapacidade temporária, que pode fazer parte de seguros de acidentes pessoais. A pessoa fica um mês sem trabalhar. De onde que ela vai tirar dinheiro? Se depender apenas do governo, fica um pouco complicado. Então, uma proteção de renda se faz necessária. Né? Por invalidez, por exemplo, se a pessoa fica inválida, se depender do governo, vai ter um determinado teto, mas se a pessoa tem um outro padrão de vida mais alto, né, como é que vai cobrir? Então, seguros patrimoniais, por exemplo, digamos, Roberto, que você tem um negócio que cresceu muito foram as adegas, por exemplo. Tem muito cliente microempreendedor individual que empreendeu em adegas, enfim, durante a pandemia e ganharam bastante dinheiro, né, com isso. Mas, enfim, você tem um empreendimento, uma lojinha, por exemplo, um lugar físico, se acontece alguma coisa com esse seu empreendimento, pega fogo, queimou todo o estoque. Por exemplo, você vai deixar de ter lucros. Alguém roubou, né, todo o seu estoque, você deixa de ter lucro, logo você tem todo um prejuízo, isso pode acabar fazendo com que você tenha uma dívida. Seguros residenciais também, enfim. Seguros são uma das formas assim, de gestão de riscos, né? Então o raciocínio é o mesmo de seguro de carro, que a gente está muito familiarizado. Só que aí tem diversos outros tipos de seguros também. E que são importantes, né, nesse planejamento financeiro, até para você poder, como você disse, né, ter um respiro, ter uma segurança no caso de algum imprevisto, um verdadeiro imprevisto, né? Lucas, eu queria que você deixasse para a gente aí os seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, como é que faz? No Instagram é Lucas_MPX. Lucas_MPX. No LinkedIn, apenas LucasMPX, né? linkedin.com.br/LucasMPX. Tá certo, tá aí o contato, né? Tá aí o arroba, esse é o do Instagram, @lucas.mpx. Lucas, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender. Uma boa semana para você e volte sempre. Muito obrigado, Roberto. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Tá aí o Lucas Meirelles, economista, falando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem sobre como sair das dívidas ou como não entrar nas dívidas preferencialmente, né? O ideal é que você tenha realmente um planejamento financeiro competente, adequado, para que você não entre numa situação de endividamento. Se você entrar, tem que dar um jeito de sair, não tem como. Precisa cumprir as suas obrigações, né? Então nada melhor do que o planejamento para você resolver essas duas situações. E já que a gente está falando de planejamento, tem uma coisa que se você conseguir colocar no seu planejamento, vai ser muito legal, né? É uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Confira como vai ser essa viagem.
Que roteiro bacana, né? Dá tempo de você participar. A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casimiro. Tem pouquíssimas vagas, hein? Tem pouquíssimas vagas. Eram 50, deve ter aí no máximo umas 5 vagas disponíveis. Então, se você quer participar, se você quer fazer parte desse grupo, anote os telefones, entre em contato para mais informações pelo WhatsApp. É o 15 99651 3613 ou então o 15 991555122. Está aqui na tela para você, você pode tirar um print da tela. É 15 99651 3613 ou então 15 991555122. Com certeza, uma viagem que você vai levar para toda a sua vida, né? Uma viagem inesquecível. Imagina, você passar o dia da reforma, né? 31 de outubro, esse grupo vai estar exatamente em Wittenberg, vai estar exatamente ali onde Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Olha que oportunidade, e depois ainda conhecer Israel, enfim, tem um roteiro completo. Entrando em contato, você vai conhecer preço, condição de pagamento, tudo que está incluído, roteiro completo, enfim, tudo para você, tudo disponível para você através desses contatos, tá bom? Mas agora é hora de saber como fica o tempo para todo o Brasil nesta terça-feira. Ela está com a gente já aqui, a Raquel dos Santos, está de rosa hoje, para trazer as informações, primeiro da região sudeste e da região sul. A gente teve uma semana passada muito fria na região sudeste e na região sul, aqui em São Paulo também, e principalmente em São Paulo, né? A gente que está aqui sofre, e a gente pode falar a respeito do frio paulistano aqui, acordar com 6 graus não é fácil não, meu amigo. Eu estou vendo que está melhorando ali, mínima de 13, semana passada estava dando máxima de 13, né? Já melhorou aí, né, Raquel? Tudo bem? Boa tarde, querido, tudo bem? Boa tarde a você que nos acompanha. E tem notícia boa aí para quem estava incomodado com friozinho. Quem estava encorujadinho com cobertor lá. As temperaturas máximas voltam a subir aos poucos, porque a massa de ar polar está se distanciando. Bacana. Traz as informações para a gente. Vamos lá. A massa de ar polar começa a perder força e as temperaturas voltam a subir aos poucos em grande parte da região sudeste nessa terça-feira. Tem previsão de chuva isolada somente em algumas áreas do Espírito Santo. Já no sul, apesar das temperaturas máximas subirem um pouco, as manhãs continuam mais frias e a circulação de ventos aumenta a nebulosidade. Tem pouca possibilidade de chuva por lá também. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, sem previsão de chuva por aqui. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Já em Juiz de Fora, Minas Gerais, vai ter sol com névoa ao amanhecer. Nuvens durante o dia. As temperaturas variam entre 11 e 23 graus. E em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove. Mínima de 10 e máxima de 20 graus. Pois é, devagarinho parece que está esquentando, né? Até no sul, inclusive, as temperaturas já subiram um pouquinho. A tendência é que a gente tenha um fim de outono talvez um pouquinho mais quente, mas o inverno deve vir forte por aí, não é não, Raquel? Pelo que o outono já andou mostrando ultimamente, né? Vamos aguardar, então. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, trazendo pra gente Centro-Oeste, Norte e Nordeste e tempo delivery, né? Sim, já tivemos hoje aqui, ó, Caxias do Sul, foi tempo delivery. Tempo delivery. E hoje a gente tem a Aparecida Parra dizendo que lá em São Bernardo do Campo tá ensolarado, 21 graus, bem fresquinho. É gostoso, 21 graus. 21 graus com sol, você fica no solzinho um pouquinho, fica até agradável. Fica bom, né? Fica bom, fica bom. Tem também o Vilmar Hugo dando graça e paz, dizendo que ele e a esposa amam a IPPTV e que recomendam. Coisa boa. Aproveita, compartilha com todo mundo aí, pede pra gente se inscrever no canal, né? Isso aí. Isso é importante. Então tá bom. Tem mais aí? Tem. Marco Severo, reverendo conectado à rádio Rumo ao Sertão. Lá de Mossoró. Mossoró com certeza o tempo tá agradável, né, reverendo? Mossoró é sempre bom. E a Wanda Almeida dando boa tarde para todos. Boa tarde, Wanda, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco você volta, então, com as informações pra gente. Conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua região. Pronto, obrigado, Raquel, até já. Até já. E agora é hora de mais uma coluna Fé e Trabalho. Hoje o presbítero e empresário Antônio Cabreira apresenta a maior gráfica de Bíblias do mundo, que fica na China. Só em 2020 ela produziu 15 milhões de exemplares das Escrituras que foram enviados para todo mundo. Nós estamos aqui na China, nós estamos em Nanjing e eu quero convidar você a fazer uma visita comigo na Emity Press. A Emity Press hoje ela é a maior gráfica de Bíblias do mundo, uma das maiores gráficas também do mundo. Tudo isso que você está vendo aqui
são Bíblias que estão sendo impressas para a China. Nenhum outro país do mundo hoje precisa tanto de Bíblias como a China. Estima-se que em torno de 10 mil novos convertidos por dia na China, apesar das restrições e da falta da liberdade religiosa. Então, quando você tem a oportunidade de visitar, olhando para todos os lados, essa gráfica, essa quantidade imensa de máquinas trabalhando, sabe para quê? Para produzir a Bíblia, para levar o Evangelho a essas pessoas que tanto precisam. Por isso a nossa alegria de poder estar aqui, eu quero compartilhar isso com você, que você possa ver tudo isso, que você possa alegrar o seu coração aí no Brasil. No ano passado, a Emmet Press, ela produziu 15 milhões de Bíblias. Eles estão expandindo, eles estão aumentando. Aqui você está vendo cada uma das etapas. As máquinas que a gente pode presenciar por aqui são as maiores máquinas do mundo. Por exemplo, uma alçadeira aqui, ela é a mais longa da China e a mais longa também de todo o mundo. Então é impressionante que a gente possa ter todo esse investimento, esse estoque de papel. Aqui encontrei Bíblia de todos os continentes, Bíblia da África, Bíblia para os cegos, de pessoas aqui com deficiência, de surdez ou de visão, trabalhando. Eu fico contente de você encontrar aqui irmãos em Cristo produzindo a palavra do Senhor. É impressionante a alegria que você sente, que você vê tudo isso sendo carregado, disparado, despachado para vários lugares do mundo. A gente às vezes nem imagina que uma Emmet, uma gráfica como essa, uma bênção como essa você pode encontrar. Então eu quero que você conheça isso. São os mais diferentes tipos de Bíblia que você pode conhecer, que você pode compartilhar comigo aqui. Isso é tão bonito. E o que eu fiquei mais impressionado aqui são quase 600 funcionários trabalhando nessa gráfica. Agora, por exemplo, nós vamos sair da área de produção e nós vamos entrar aqui na área de estoque. Nessa área que eu vou entrar aqui, eu quero que você compartilhe comigo. Aqui estão armazenados mais de 4 milhões de Bíblias. Parte dessas Bíblias que você vê aqui nesses containers, elas estão prontas para ir para a China e parte está pronta para ir para outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, do meu lado esquerdo são Bíblias para a Espanha. Aqui do lado direito são Bíblias para a China. Você pode ver para lá, são várias Bíblias aguardando navios, aguardando caminhões para serem levados para diferentes lugares do mundo. A palavra do Senhor fala em Isaías 55:11 que ela não voltará vazia. E ela não voltará vazia em qualquer lugar do mundo. Pode ser no Brasil, que você está aí me assistindo, ou pode ser aqui na China, em Nanjing. Então a alegria nossa de poder estar aqui em Nanjing, no interior da China, e nós encontrarmos a maior gráfica de Bíblias do mundo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um desses irmãos, que Deus possa estar abençoando a China por esse trabalho tão bonito que a gente viu aqui. Então eu quero que você compartilhe. Deus abençoe a China. Muito bacana, né? E agora a Lídia Dickel vai trazer uma dica muito especial pra gente. E agora eu tenho um recadinho para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. É isso mesmo. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. E a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar a ver mais detalhes nesse vídeo. Assiste comigo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar.
Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes, né? Tem quem prefere o Instagram, o WhatsApp, né? Também tem o WhatsApp, quer conversar lá diretamente? 011 990 187891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, e a gente só indica quem a gente confia, né? Indicação tem que ter confiança, por isso que a gente indica aqui os móveis da Finger Morumbi. Muito bem, depois do intervalo, o Ministério do Turismo segue com a implantação de pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. E ainda estamos na reta final para a entrega das declarações de imposto de renda pessoa física. E mesmo em cima da hora de acertar as contas com o Leão, você ainda pode direcionar até 3% do seu imposto de renda para ajudar entidades. Uma delas é o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, que fica lá em Curitiba. Quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto, explicar tudo para a gente, é o diretor clínico do hospital, o Dr. Maurício Ribas. Aproveite para deixar sua mensagem, aproveite para interagir com a gente, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta trazendo mais informações para você, tem previsão do tempo, tem coluna, enfim, tem muita coisa boa preparada no nosso Notícias do Bem e eu espero você. Até já! Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café, Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária.
Toda sexta, às 20h, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5h. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 e no domingo, às 7h30. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem desta segunda-feira, dia 23 de maio. Está indo embora, né? O primeiro semestre, maio está terminando, está chegando ao fim. Semana que vem acaba, né? 31 é terça-feira que vem, tá certo a minha conta? É isso mesmo, terça-feira que vem é dia 31 de maio, então a gente tem mais uma semaninha pela frente aí de maio, e aí já chega junho, já estamos no meio do ano, olha só, voando realmente 2022. Que bom que você está com a gente aqui, a gente faz o convite mais uma vez, a gente reforça mais uma vez para que você compartilhe o nosso canal com todas as pessoas que você ama, com todas as pessoas que você acredita que precisam receber conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia. Acesse aí o nosso link, compartilhe com essas pessoas através de grupos de WhatsApp, enfim, mande para todos aqueles que você ama, para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja. Estamos aí rumo a 1 milhão de inscritos, estamos perto, mas precisamos da sua participação. Você precisa compartilhar, precisa pedir para que o pessoal se inscreva também aqui no nosso canal. E ela está de volta, a Raquel dos Santos continua aqui com a gente nos estúdios do Notícias do Bem para trazer as informações do tempo para esta terça-feira, comecinho de semana. Agora vamos para o centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, as regiões mais quentes do país, né? E a gente está vendo aí já números mais altos realmente, apesar, né, já também um clima de outono por lá, né, Raquel? Isso, querido. Olha, na região centro-oeste as temperaturas também voltam a subir. O pessoal já pode voltar a tomar o banho matinal por lá. O pessoal de Goiânia, né? Pessoal de Goiânia. Atenção, pessoal de Goiânia. Banho facultativo suspenso. É, isso aí. E tivemos mais algumas interações aqui. Vamos lá. Clara Sueli de Juiz de Fora, dando bom dia, boa tarde, no caso, né, pra gente. Clara. E a Márcia tá dizendo que lá em Florianópolis tá mais quente, 22 graus. E semana abençoada pra gente. Amém, pra você também. Continue acompanhando a gente aqui. Então, vamos conferir como é que fica o tempo. Vamos lá. Essa terça-feira. As informações. A massa de ar polar também se afasta da região centro-oeste, deixando o tempo firme e as temperaturas mais altas. Tem pouca possibilidade de chuva por lá. Já no Nordeste, as temperaturas seguem instáveis. Os ventos que sopram do mar deixam a umidade mais alta e pode chover em vários momentos. Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com céu aberto, noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Já na região norte, em Araguaína, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. E em Camaçari, na Bahia, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pela sua participação. Então, amanhã você está de volta, né? Bom começo de semana pra gente. É isso aí. É isso aí. Até amanhã, então. Até lá. Até amanhã. A Raquel volta, então, amanhã com mais informações do tempo pra gente. E a gente vai com mais notícias. O Ministério do Turismo segue com a implantação de um pacote de medidas para desenvolver o turismo náutico no país. Algumas melhorias atendem pedidos antigos do setor. Confira agora na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Ministério do Turismo incluiu a isenção de impostos federais para esportistas e empreendedores do setor, interessados em importar veleiros, desde que as embarcações sejam usadas como fonte de renda. Também foi autorizada a implantação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis, com até 30 anos de fabricação. O imposto para a importação de jet skis, que antes era de 18%, foi zerado.
Nenhum país se compara ao Brasil no quesito natureza. Nenhum país tem um cantão do senador Eduardo Gomes, Caseara, lá no Tocantins, o Jalapão. Isso se replica também em Alta do Chão, no Pará, no Rio Negro, em Amazonas. Se replica na Barra de São Miguel, que eu tive ontem com o Zezeco, com o prefeito Benedito de Lira. E é isso. O Brasil, no período pós-pandemia, é a bola da vez, devido ao seu ambiente preservado. Porque se não tiver preservação, o turista não volta. Foi anunciado ainda o reconhecimento da atividade de condutor de turismo náutico como profissão pelo Ministério do Trabalho. A medida deve beneficiar cerca de 100 mil profissionais que atuam na atividade no país. De nós colocar na classificação brasileira de ocupações o condutor de turismo náutico, algo essencial para trabalhar com a autoestima de 100 mil brasileiros e brasileiras que precisam disso. Não por causa do seu ego, não, mas o reconhecimento de uma atividade que é fundamental e essencial para o desenvolvimento do nosso turismo. E a equipe trabalhou forte e nós conseguimos no dia 3 agora, recente, 3 de outubro, publicar então a portaria que instituiu o condutor de turismo náutico e fez o reconhecimento para que daqui para frente as ações do Ministério do Turismo possam qualificar, preparar e cada vez mais fazer com que o turismo náutico no Brasil possa crescer e se desenvolver. Outra medida divulgada foi a promoção de um curso para estes profissionais em parceria com a Marinha do Brasil. A expectativa é de que a capacitação comece em julho. O turismo náutico é a atividade caracterizada pelo contato com a água e está ligada à navegação e à prática de esportes aquáticos. As embarcações são seus principais atrativos, já que oferecem lazer e entretenimento. Com cerca de 8.500 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e mais de 9.000 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas, o Brasil apresenta um dos maiores potenciais de desenvolvimento do setor no mundo. Só na última temporada, o setor movimentou mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Com certeza, né? Potencial turístico brasileiro, ainda mais quando a gente fala em turismo náutico, é muito grande. Mas agora, quem vai trazer mais um recado especial pra gente é a Lídia Dickel. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Recado dado, né? E hoje tem coluna de ciência e tecnologia. O professor e cientista Marcos Eberlin fala sobre a ciência da longevidade pra gente. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de ciência e tecnologia aqui nas Notícias do Bem, na sua, na minha, na nossa IPP TV. E nessa coluna falarei sobre um assunto também muito importante e controverso: a ciência da longevidade dos homens e mulheres. A ciência que explicaria o quanto vivemos nesse planeta. Nessa pandemia, por exemplo, você percebeu que muitos morreram jovens demais. 30, 40, 50, 60, 70 anos, um garoto. E aí você poderia se perguntar: puxa vida, a gente vive tão pouco nesse planeta. Por que Deus, não é, faria homens e mulheres todo esse trabalho para construir, para que morrêssemos tão cedo? Será que a ciência explica por que vivemos tão pouco? E no relato bíblico também
percebemos que se vivemos 70, 80, 90, 100 anos, no máximo, 110, no relato bíblico vemos que os patriarcas viviam muito mais. Matusalém, 969, quase 1000 anos. O que aconteceu? Será que o relato bíblico é realmente verdadeiro? Sim, verdadeiro. A Bíblia é verdadeira, não é? Então o que aconteceu? 1000 anos, 100 anos? De fato, na realidade, algumas décadas atrás, não estávamos nem sequer vivendo por 50 anos. A longevidade média da população estava caindo drasticamente. E agora estamos recuperando um pouco. O que é que aconteceu? Bom, vamos lá. Pela ciência, será que poderíamos explicar? Sim, boa parte pode ser explicada desse processo todo. Olha só, por que vivemos e vivemos relativamente por um tempo razoável? Até 1000 anos antes de Noé. Por quê? Porque a vida, a ciência descobriu hoje, está toda protegida e programada para persistir nesse planeta. Estamos programados ou fomos planejados para sobreviver e por muito tempo. Quando vamos no núcleo das nossas células, encontramos lá informação genética, o DNA. E boa parte das patologias, as doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e tantas outras, que reduzem a longevidade, o nosso tempo de vida na Terra, decorrem de problemas com essa molécula magnífica. 3,2 bilhões de pares de base, quase 2 metros de comprimento, está toda enroladinha no nosso núcleo. E o que Deus fez? Olha, descobrimos hoje pela ciência, uma notícia do bem, que parece que o plano original de Deus é que vivêssemos, como a Bíblia diz, eternamente nesse planeta. Então ele protegeu o nosso DNA com um escudo elétrico protetor. O fosfato, que ancora as bases nitrogenadas através de glicose, um açúcar, ele cria ao redor do DNA um campo elétrico protetor que protege essa molécula de danos. Essa molécula está escondidinha nos nossos núcleos. Existe uma membrana que protege o núcleo. Uma outra membrana protege toda a célula, o núcleo e o DNA dentro. Magnífico! Erros podem ocorrer, danos podem ocorrer com radiação ultravioleta, produtos químicos e, por exemplo, a degradação de uma base nitrogenada, citosina, que se degrada em uracila, sim, mas maquinarias fantásticas. Um prêmio Nobel recentemente foi dado aos descobridores e realmente que desvendaram esses mecanismos. Uma série de máquinas magníficas passam toda hora nos nossos DNAs procurando por erros. Quando encontram, cortam, retiram o erro e colocam a informação original. Então a notícia do bem é essa. Parece que Deus realmente criou, pela ciência descobrimos isso, um ser para viver muito, muito, muito tempo. Talvez, como a Bíblia diz, eternamente. Mas mesmo os patriarcas viviam menos. Então o que aconteceu? O pecado, a gente sabe disso, a queda. Parece que Deus então reprogramou a máquina. Agora para viver 1000 anos. 1000 anos. Aí você pode perguntar, puxa vida, né? Ou pensar, 70, 80 anos é pouco, mas 1000 já estaria bom, né? Matusalém viveu 969 anos, todos ali, né, os patriarcas vivendo perto, numa média de 900 anos. Mas o que aconteceu? Por que caiu tanto? A ciência explica novamente. À luz do relato bíblico. A Bíblia é a referência, nosso guia de fé e prática, e também a nossa referência para fazer boa ciência.
Fomos na Bíblia e descobrimos o quê? Uma catástrofe aconteceu. Fomos programados, então, após o pecado original de Adão e Eva, para viver 1000 anos, aproximadamente. Mas, com a geração após geração, a Bíblia conta que a maldade começa a se acumular no mundo. E esse acúmulo de maldade chega a um ponto em que Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas ele encontra um justo no mundo, Noé e sua família. E então incumbe Noé e sua família de continuar a raça humana. Coloca numa arca, salva, mas agora a ciência entra e explica o que aconteceu na arca. O que a genética conhece como um gargalo genético. Não é bom que membros da mesma família casem e se reproduzam entre si. Exemplos muito claros têm sido observados. Animais, experimentos com animais. Você põe o mesmo casal numa ilha e você percebe que se a mesma família daquele casal está se reproduzindo entre si, a longevidade cai. E foi o que aconteceu com Noé e sua família. Deus, misericordioso, preservou aquele casal, mas esse pecado, um outro pecado agora de toda uma população mundial, teve uma consequência, o gargalo genético, que fez com que a longevidade decaísse exponencialmente, chegando a níveis extremamente perigosos. Há décadas atrás, não vivíamos sequer 50 anos, já estava em 40, 35 anos. O tempo de vida médio de homens e mulheres nesse planeta. E o que Deus fez então? Novamente, ele interfere. Com o quê? Com a ciência? Deus é o autor e consumador da ciência. Ele cria a ciência. Ele inspira grandes cientistas, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam ou que creem em Deus, a fazer boa ciência. E essa boa ciência cria o quê? As drogas, os procedimentos médicos, clínicos, os equipamentos, ressonância magnética, nuclear e tantos outros. E o que aconteceu após a ciência com a longevidade de homens e mulheres nesse planeta começa novamente a subir. Olha que coisa boa. Então, chegamos num nível extremamente perigoso. Deus intervém com a ciência e agora estamos aumentando a expectativa de vida, que chegou a 30, 40, passou a 50, 60, 70, 75. No Brasil, quase 80, talvez possamos chegar em 90. Olha que coisa boa, como Deus é realmente misericordioso. Mas aí você vai dizer assim, mas Marcos, então vamos chegar a 1000 anos novamente com a ciência? Não, aparentemente não. Parece que Deus percebeu que se a gente vivesse muito nesse planeta, quando vivemos muito, começamos a pensar sobre executar males ou pensamentos que nos levam para longe de Deus. E ele estabeleceu um limite. Mas há esperança. A Bíblia diz claramente que o que é corruptível é necessário que ele se revista da incorruptibilidade. Então parece que o plano de Deus tem uma segunda etapa. E essa etapa será realizada quando Jesus voltar. Breve virá, breve virá. Jesus voltando, ele vai transformar o nosso corpo corruptível novamente num corpo incorruptível. Talvez, quem sabe, eu não sei, mas fazer com que aquelas máquinas e robôs nanomoleculares voltem a trabalhar com 100% de eficiência. Eliminar os produtos químicos, a radiação nociva, para que o nosso corpo realmente
possa ter uma longevidade eterna. Então, a ciência tem revelado claramente o que tem acontecido com a longevidade, à luz da palavra de Deus. E então nós temos percebido que um grande Deus, onipotente, onipresente, onisciente, tem guiado, tem controlado e tem minimizado os males dos nossos erros e pecados sobre a nossa longevidade, a ponto de, logo, em breve, restaurá-la 100%. Então é esse Deus, invisível mas real, que cuida tão bem de nós, com o seu plano original e até mesmo com a ciência, seja toda a glória. Bacana, professor Marcos Eberlin sempre participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, trazendo boas notícias, né, na sua coluna de Ciência e Tecnologia. E a editora Ezion traz mais um estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, Chamados para Liderar a Restauração, com base no livro de Neemias. Confira mais esse lançamento. Chamados para Liderar a Restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Não perca a oportunidade, acesse o site agora mesmo. E nós estamos na reta final para a entrega das declarações de imposto de renda à pessoa física. Mesmo em cima da hora para acertar as contas com o Leão, você ainda pode direcionar até 3% do seu imposto de renda para ajudar algumas entidades. Uma delas é o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ele é um hospital geral e de alta complexidade, onde são realizados mais de 1 milhão de atendimentos e procedimentos por ano, nas mais diversas especialidades. É também referência no Sistema Único de Saúde, o SUS, na capital paranaense, especialmente em casos de urgência e emergência, casos de queimaduras e gestação de alto risco. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto, explicar tudo para a gente, é o diretor clínico do hospital, Dr. Maurício Ribas. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, prazer grande em recebê-lo. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco nessa segunda-feira. Prazer é todo meu, sempre à disposição para fazer alguns esclarecimentos importantes à população do nosso país, do nosso estado. Verdade, doutor Maurício. Obrigado. Para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco da história, né, do Hospital Universitário Mackenzie em Curitiba e como é que vem sendo desenvolvidos os atendimentos. O Hospital Universitário Mackenzie existia até 3 anos atrás como Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, né? O Mackenzie há 3 anos entrou em leilão e conseguiu. O hospital passou por diversas crises, mas esse há 3 anos foi a leilão público e o Mackenzie, o Instituto Mackenzie, passou a responder pelo hospital. Desde então, grandes transformações para melhor houve no hospital. O Hospital Evangélico de Curitiba foi por anos o hospital que mais atendia pacientes SUS no estado do Paraná. É um hospital de grande complexidade que faz o que a gente chama a área de todas as áreas emergenciais em Curitiba, seja politrauma, como pronto-socorro, seja o serviço de queimados, seja hemorragia digestiva. Ele tem todas as linhas de cuidado e um hospital vital para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná. Claro é que, como todo hospital filantrópico, né, e a semana passada houve uma manifestação em Brasília das Santa Casas,
que hoje os hospitais filantrópicos e as Santa Casas, com quase 2.000 hospitais no Brasil inteiro, passam por grandes dificuldades financeiras, né? O subfinanciamento da saúde pública no Brasil não é segredo para ninguém. O achatamento, né, do repasse das verbas é muito grande. Hoje, calcula-se que só 30% a 40% do gasto no hospital no dia a dia seja repassado com tabelas de tempos muito atrás, né, com valores ínfimos, levando aos hospitais a trabalharem sempre no vermelho, e a cada dia é corrente fechamento de leitos hospitalares, quando não de hospitais inteiros. O Hospital Evangélico, apesar de todas as dificuldades, faz um trabalho grande à população, né? Um hospital, como eu disse anteriormente, de 60 anos, e vital para todo o atendimento da população de Curitiba, do Paraná inteiro, Mato Grosso, Santa Catarina, e principalmente agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, o setor da pediatria de Queimados. Eu tenho pediatria por formação, hoje eu faço a chefia do serviço de pediatria do hospital, e nós atendemos um grande quantitativo de crianças queimadas, que é um acidente muito grave, né? Essas crianças, todo dia, nós tivemos ano passado cerca de 310 internamentos no ano inteiro, quase uma média de 1 por dia praticamente, com situações extremamente graves, ameaçadoras de vida do paciente, e é um paciente que custa muito, né? Ele é muito caro para o hospital. Então, eu venho aqui fazer quase um clamor à população, ainda que, né, conforme o senhor mesmo disse, já às beiras da entrega do imposto de renda, mas que destine parte, né, desses 3% possíveis aí, para que ajude o nosso hospital conseguir manter não só o serviço da pediatria de Queimados, pediatria como um todo, mas esses serviços vitais à população curitibana, paranaense e até brasileira. Pois é, a gente até já falou a respeito desse tipo de doação aqui antes no Notícias do Bem. É uma possibilidade que não custa nada para o contribuinte, né, doutor? É você destinar uma parte do imposto que não vai sair efetivamente do seu bolso, né? É exatamente isso, né? O cidadão já vai pagar o seu imposto, né? Normalmente, aqueles que pagam, ele pode destinar, ao invés de, no total, esse imposto para o governo, né? Esses 3% passam a ser, e é uma dinâmica muito tranquila de fazer, né? Os senhores podem falar com os seus contadores, né? Pode sempre pegar o auxílio, é muito fácil de fazer esse direcionamento às unidades, aos hospitais filantrópicos, e aqui, claro, nós estamos eu puxo uma sardinha para o nosso Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba. Claro, é para quem faz a declaração modelo completo somente, né? Essa possibilidade. Isso. Mas ali quando você faz ali você já tem a possibilidade de escolher a entidade que vai receber esses 3%, não é isso, doutor? Tem um passo a passo muito simples, né? É muito simples, o processo é autoexplicativo, né? E quando ainda uma pessoa... Tivemos um probleminha de áudio aí com o Dr. Maurício Ribas. O áudio dele foi interrompido. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com ele. Não, tivemos realmente um problema com o Dr. Maurício Ribas. Ele estava falando a respeito da destinação do imposto de renda, né, de parte do imposto de renda, para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Caiu mesmo a conexão, né? A gente está sem conexão com o Dr. Maurício Ribas, a gente teve um problema de conexão aí. Voltou? O doutor Maurício está de volta aqui, vamos ver se está tudo em ordem. Tudo certo, doutor? Tudo certo, acho que... Tira do ar. Pronto. Mas, enfim, é um procedimento muito simples e que pode fazer efetivamente diferença nesses atendimentos, né, doutor Maurício? Não tenha dúvida. Uma pequena parcela, né, 3%, conseguirmos fazer esse repasse, juntando 3% de várias pessoas, isso pode fazer a diferença na vida de uma criança queimada. Com certeza. E hoje o Hospital Universitário Mackenzie, em Curitiba, ele atende prioritariamente SUS. A gente tem um controle a respeito de quanto de SUS é atendido. Aí a gente sabe que a unidade é referência, né?
Em torno de 90% do atendimento hoje do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie é do Sistema Único de Saúde. Muita coisa, né? Então, assim, realmente com o achatamento do serviço, enfim, com o achatamento do pagamento do SUS, a gente sabe que não cobrem as despesas, né, doutor Maurício? Exato, né? Quer dizer, todo mês está no vermelho. Né? E quando você lida com um volume grande, né, nós atendemos, você citou aí os números que nós atendemos, um atendimento circulam por dia no nosso hospital cerca de 3 a 4 mil pessoas em atendimentos o tempo inteiro, né, das 7 da manhã às 7 da manhã no dia seguinte, sem parar. A gestação de alto risco, bebês extremamente prematuros, acidentados graves, pacientes queimados, pacientes cirúrgicos, pacientes com sangramento, simultaneamente com custo extremamente elevado, e os repasses não conseguem repor 40% desse custo. Ou seja, todo mês vai acumulando, chega um momento que as contas, o vermelho é tão grande que a única saída é a diminuição dos leitos hospitalares e, infelizmente, em muitos hospitais, até o fechamento deles. Pois é. Agora, doutor, qual o tamanho da equipe aí do Hospital Universitário Mackenzie hoje em Curitiba e quais são os planos? Porque eu acredito que, assim, apesar de toda essa situação, né, de aperto até em alguns momentos, de vermelho em muitos momentos, como o senhor disse, o Hospital Mackenzie tem planos aí para Curitiba, inclusive para melhorar e para crescer o atendimento, não? Não tenha dúvida, desde a chegada do hospital, do Instituto Mackenzie aqui para o hospital, houve uma melhora dos serviços à população, para os funcionários, para os médicos, incomparável do que a situação drástica que vivíamos à época. Aqui houve uma interdição pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho. Hoje, o hospital consta, posso falar em números aproximados, não tem isso, mas em torno de 3 mil funcionários, mais cerca de 600 médicos, né? Então, são números muito grandes, né, com várias unidades, não só no hospital, mas unidades satélites, com vários ambulatórios em vários locais da cidade, atendendo diuturnamente. E aí tem planos também de crescimento, né, para esse ano ainda, para o próximo ano? Não tenha dúvida, mesmo durante a pandemia, com uma crise muito grande, né, que não precisamos nem falar, nos afetou a todos, mas mesmo nesse período, o hospital tem persistido fazendo obras de melhoria, com grandes melhorias, né? Aqui faço parabenizo a toda a instituição Mackenzie, todo o seu comando, pelo investimento, pelo esforço hercúleo de não só manutenção da sua atividade, mas uma melhoria que a cada dia a gente sente no dia a dia, com melhor condição de atendimento à população e seguramente melhor condições de trabalho para todos nós profissionais que ali atuamos. Tá certo. Portanto, fica mais uma vez aí para a gente fechar, doutor, fica mais uma vez o pedido, né, da diretoria do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie aí de Curitiba, para que você que ainda não apresentou a sua declaração de renda, você que ainda não acertou as contas com o Leão, você ainda consegue fazer isso esse ano, ainda consegue fazer essa destinação de 3% do seu imposto devido esse ano, né? Mais do que um apelo, fica um clamor para que a população faça isso, né? Seguramente em algum momento da sua vida, algum parente teu, alguma pessoa conhecida, alguma pessoa do seu convívio vai precisar e você vai saber, poxa, que legal, aquela fala lá que eu não me atinha, e às vezes a pessoa nem sabe que isso é possível, eu posso ter ajudado a melhorar a condição de saúde de um conhecido, de um familiar, enfim, de alguma pessoa. E vale também a orientação para não deixar para a última hora, né? A gente vai deixar aí, o imposto de renda termina na próxima terça-feira, mas essas doações já podem ser feitas ao longo do ano também, não precisa esperar o momento da declaração, né? Não tenha dúvida, né? Vamos para o próximo ano, se der, esse ano não eventualmente a pessoa já fez, já pagou, já declarou seu imposto, para que os próximos anos, e infelizmente muito provavelmente as demandas da saúde os custos vão ser muito maiores, isso vai acontecer provavelmente a vida inteira, do que a entrada, né? Então, a doação atemporalmente, ela é sempre bem-vinda.
Tá certo, doutor Maurício, obrigado pela sua participação conosco, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui no Notícias do Bem. Boa semana para o senhor, Deus abençoe seu trabalho aí. Amém, Jesus. Para vocês também uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Diretor clínico do Hospital Universitário Mackenzie, lá em Curitiba, doutor Maurício Ribas, conversando com a gente a respeito do trabalho do hospital, né, do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, e também a respeito dessa possibilidade de você, que ainda não entregou a sua declaração de imposto de renda, tem até a próxima terça-feira, a gente reforça a data, mas você pode fazer essa destinação de 3% do seu imposto devido para entidades, como, por exemplo, o Hospital Universitário Mackenzie. Então, lá quando você for fazer a sua declaração, opte por fazer essa destinação de 3% e escolha lá o Hospital Universitário Mackenzie, tá bom? Notícias do Bem fica por aqui. Que bom que você esteve com a gente durante todo esse tempo. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18h30. E é claro, você pode ver e rever todo o conteúdo, não só do Notícias do Bem, mas todos os programas da IPP-TV no nosso canal IPP Play, aqui no YouTube também. Acesse youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e curta os nossos vídeos. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no IP Pinheiros. A gente está rumo a 1 milhão de inscritos, estamos perto, precisamos da sua ajuda, precisamos do seu compartilhamento. Ajude a gente a ser cada vez mais relevante nesse grande campo missionário que é a internet. A gente volta amanhã ao vivo, 11h30 da manhã, se Deus quiser, e eu espero você. Tchau!